Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, sexta-feira, 3 de junho, e a palavra de Deus está no Evangelho de João, no capítulo 21, do 15 até o 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos Jesus falando a Pedro 3 vezes se amava Jesus, por conta das 3 vezes que Pedro nega Jesus. Então é uma confirmação do amor de Pedro a Jesus. E aqui o que é mais importante é que Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E realmente foi assim mesmo, porque Pedro então assume a função de ser o Papa. Pedro foi o primeiro Papa. Jesus fala: Pedro, em cima de ti eu edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A autoridade papal, o início da igreja. Então, se você pegar todos os papas do último e ir vindo de trás para frente, você vai chegar em Pedro. Isso só existe dentro da Igreja Católica. Nenhuma outra tem isso. É óbvio que existiram papas, eu sempre digo isso, que foram santos e outros que não foram santos, né? Então, cada tempo é um tempo. Nós estamos passando por um tempo de dificuldade. Nós estamos passando por um tempo de tribulação. As profecias de Nossa Senhora já falaria isso. Já falam isso, né? Que no final a igreja iria permanecer, mas permaneceria pequena na fidelidade, no amor, no respeito. Então nós precisamos rezar muito pela nossa igreja, pelo Papa, pelos cardeais, pelos bispos, para que não se desviem do caminho da fé, não se desviem do caminho de sempre da igreja. Porque o pior de tudo é quando se tem um clérigo que não tem a vocação. Ou seja, é uma pessoa que ela está numa função, mas não é a vocação daquela. É como se um padre utilizasse o sacerdócio como vamos dizer assim, uma profissão apenas, e não como a vida, né? Ser santo de verdade. Esses dias eu vi um vídeo do padre Overlan, no qual
ele falava que existe uma diferença entre ser padre e ser um padre de verdade. Ser padre muitos podem ser, estudam, se ordenam, discernem que até certo ponto tem a vocação, mas não tem. Mas ser um padre de verdade é ser santo, segundo as palavras do padre Overlan. E realmente é isso mesmo. O padre, ele é um ungido de Deus. Ele tem poder de pedir que o Espírito Santo desça sobre as oferendas e elas se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Pelo ministério dado à igreja, que Jesus mesmo falou, perdoais os pecados em meu nome, um sacerdote pode dar a absolvição dos pecados. Gente, isso é muito importante. Hoje as pessoas já não dão mais valor na confissão, as pessoas já não dão mais valor no que as coisas que a igreja pode fazer por nós, as coisas que um sacerdote pode fazer por nós. Isso não pode se perder, esses valores não podem se perder. Mas, infelizmente, muitos têm deixado esses valores, esses ensinamentos que vêm com a tradição da igreja de lado. E nós não podemos deixar que isso se perca. Como eu sempre falo aqui, quando nós vemos esse evangelho, Jesus com uma intimidade tão grande com Pedro, e daí nós vamos entender que Pedro ele assume aquela função que Jesus o encarrega por amor ao Senhor, por amor à missão, por amor à igreja. E ele cuida da igreja, ele pastoreia a igreja. E quando nós vemos tudo isso, nós vamos vendo que a tradição apostólica que foi passando de apóstolo para apóstolo, de padres para padres, e foi formando o magistério da Santa Igreja, os documentos, os ensinamentos da igreja, isso que nós temos de 2000 anos, isso é muito rico. Isso não pode se perder. E hoje, infelizmente, algumas ideias de pessoas querem pensar que podem mudar algo que já perdura 2000 anos de ensinamento que é imutável. Porque quando o ensinamento é baseado na verdade, ele não pode mudar. A verdade bíblica não muda. Então, várias questões que estão levantando hipóteses que a igreja pode mudar, meus irmãos, isso não pode mudar porque seria contrário à palavra de Deus. E contrário à Bíblia, nunca poderão se posicionar. A igreja nunca poderá se posicionar contrária à palavra. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.